Tainara Mercadante, sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG. Vou abordar hoje o tema de sexualidade, sobre a orientação do professor André Marques e do Dr. Gilberto de Matos Filho. Primeiramente, para entendermos sexualidade, é preciso definir o que é uma relação sexual normal, que é uma relação que ocorre entre duas ou mais pessoas adultas, vivas, baseadas no consentimento, né? Na sexualidade, os distúrbios ou o nosso objeto de tratamento é o que causa sofrimento. O tripé de uma relação sexual normal é baseado no desejo, na excitação e no orgasmo, né? Quando tem o desejo e ocorre a excitação sexual, há uma liberação dopaminérgica. No hipotálamo, temos neurônios dopaminérgicos que estimulam a liberação de acetilcolina e pelos estímulos de neuropeptídeos da cascata, a gente tem liberação de óxido nítrico que causa vasodilatação. Na genitália feminina, essa vasodilatação termina na ereção clitoriana, né, no aumento da permeabilidade da mucosa vaginal e na lubrificação. Aqui eu trouxe um organograma da Febrasco, que publicou esse ano, mostrando um pouco sobre como é a resposta sexual. Esse organograma é baseado no modelo circular de Basson. E aqui nós temos, né, seja pelo impulso sexual ou pelo estímulo erótico, né, quando tem uma intenção, a fantasia sexual ou o estímulo tátil, olfativo, visual, né, e até relacional, quando o parceiro faz o estímulo, né, e a pessoa responde, nós temos o estímulo no córtex e no sistema límbico, que, lembrando, o hipotálamo faz parte do sistema límbico. E aí, neuropeptídeos, neurotransmissores, hormônios, principalmente a dopamina, que é o principal estimulante, né? E a gente tem a serotonina que vem no contrafluxo, né? Como se fosse uma regulação negativa do estímulo, né? Da resposta ao estímulo. E aí, no cérebro, no córtex, lê-se a imagem de desejo sexual, né? A mensagem é o desejo sexual. Esse desejo sexual mediado pela acetilcolina, né, vai na medula espinhal e tem resposta física mesmo, estimulando o parasimpático e o simpático. No parasimpático, a gente vai ter um entumecimento, liberação de óxido nítrico, e aí vai aumento da lubrificação vaginal, estímulo do clitóris, né? Então, a gente tem a resposta pelo parasimpático. Já no simpático, a gente pode também ter a resposta, além do desejo sexual que tem esse estímulo, pelo próprio estímulo da genitália no nervo pudendo. E no simpático é importante lembrar que ele vem com a resposta de aumento da pressão, uma taquicardia e aumento da sensibilidade tátil. Aqui ele traz como que vem a resposta do estímulo físico na pelve. Esse estímulo genital causa mais excitação, que pode gerar o orgasmo, e aí o cérebro interpreta a resposta, pode culminar em satisfação, que causa um relaxamento, ou insatisfação, então vai depender da leitura do cérebro. Na sexualidade, para entendermos melhor, é importante definir também o que é sexo, gênero e orientação sexual. Eu trouxe até essa figurinha do lado para ficar bem simples, né? Mas o sexo é a genitália externa, é a biologia, é o nascimento, feminino e masculino. O gênero, ele não é tão dicotômico, é fluido, né? É o social, é o cultural, é o como a pessoa se identifica. E ela pode se identificar como se fosse nessa escala de cores, né? Entre mais masculino, mais feminino, ou ficar em espectros entre masculino e feminino. Quando tem a concordância entre o sexo biológico e o gênero, é uma pessoa cisgênera. Outro detalhe importante é falar sobre orientação sexual, né? A orientação sexual é sobre com quem nos atraímos, sobre por quem o indivíduo se atrai. Vamos tratar agora das peculiaridades da sexualidade, né? A incongruência de gênero é uma etiologia, um dado, uma causalidade em que a pessoa ela é normal anatomicamente, só que ela se sente como membro de um gênero oposto. Então, ela nasce do sexo masculino biologicamente, mas se identifica do gênero feminino, tem essa neurodiscordância. Tem alguns critérios para definir o que é incongruência de gênero, né? A pessoa tem um desconforto com o sexo anatômico natural, tem o desejo de eliminar suas genitais, ou no caso de uma mulher que nasce biologicamente como mulher, mas se identifica como gênero masculino nas mamas, né, também.
e permanência desse distúrbio continuamente consistente. Não é algo que ocorre intermitente na vida, só um período, não. É contínuo. E tem que ter ausência de outros transtornos mentais. Na incongruência de gênero, é importante ter uma avaliação psiquiátrica, psicossocial, um acompanhamento psicológico. E a gente percebe que na incongruência de gênero tem alguns procedimentos que afirmam esse gênero, que são harmonizações, procedimentos estéticos e por vezes culminam até cirurgias. Também na sexualidade é importante entender as parafilias, né? A parafilia em si é uma prática sexual atípica. O transtorno parafílico, ele é o que causa sofrimento a partir dessas práticas, tanto para a pessoa que pratica quanto para terceiros. Eu trouxe aqui alguns exemplos: a pedofilia, voyeurismo, exibicionismo ou frotteurismo. Na sexualidade, a gente tem muitas disfunções sexuais, que está relacionada à dificuldade em sentir satisfação em atividades sexuais que tenham consentimento, não coercivas, né? Bergantini, em 2004, fez um estudo e ele viu que 28% das mulheres brasileiras apresentam alguma dificuldade sexual. Dessas 28, 43% têm uma prevalência de disfunção, sendo 33% com desejo sexual hipoativo, 24% têm dificuldades em atingir o orgasmo e 19% têm uma redução da lubrificação. Falando um pouco sobre o desejo sexual hipoativo, ele está muito relacionado a fatores psicológicos ou culturais também. Pode se manifestar pela ausência de desejo, um desejo reduzido, ou quando tem um desejo responsivo, ou seja, o parceiro estimula ou por fantasias que não existem ou que estão bem reduzidas, ou também incapacidade de manter o desejo ou interesse por atividade sexual uma vez que iniciou a atividade sexual. Cerca de 8,2% das mulheres relatam essa inibição sexual, segundo Bergantini, 26,6% têm uma dificuldade de excitação e 53% têm vontade de ter atividade sexual apenas algumas vezes por semana e 18% algumas vezes no mês. Tratando dos distúrbios, tem o distúrbio da anorgasmia. Primeiro, conceituar o que é orgasmo, né? Culturalmente tem uma nebulosidade, uma fantasia do que é o orgasmo, como se fosse algo fantástico, mas no campo da imaginação mesmo, como se as mulheres tivessem uma reação sobrenatural, né? Mas o orgasmo é uma contração, são contrações múltiplas prazerosas na genitália, que causam um relaxamento físico e emocional. Tem mulheres que têm capacidade de alcançar o orgasmo após uma fase de excitação sexual normal. Isso é a anorgasmia. Ela pode ser primária, a mulher nunca teve um orgasmo na vida, ou secundária, após alguma situação, algum trauma, fator estressante, ou até mesmo um momento de vida da mulher, ela não consegue mais atingir o orgasmo. E é uma origem, como eu falei, psicossocial e cultural, né? Outro distúrbio é a dispareunia, que é a dor na penetração vaginal. 17,8% das mulheres referem dispareunia. E as causas orgânicas, né, da dispareunia são principalmente a superficial, que são vulvovaginites, hipotrofia vulvar e vaginal pós-menopausa, por conta do hipoestrogenismo, né? Cicatrizes como episiotomia, cistos vulvares. E ela tem também a dispareunia profunda, que é causada por endometriose, obstipação, aderências pélvicas, cistos ou neoplasias ovarianas e até infecção urinária. Outros distúrbios que eu trouxe aqui, o vaginismo, que é uma incapacidade da mulher ser penetrada durante as relações sexuais. Ele pode ser primário, ou seja, a mulher nunca conseguiu ter uma penetração na vida, ou secundário, ela tinha relações normais com penetração e a partir de algum momento da vida dela aconteceu alguma coisa que ela não consegue mais. Pode ser total, quando não é possível penetrar nada, ou parcial, que tem uma pequena penetração, mas não consegue progredir. Tem origem psicossocial o vaginismo, por isso que é tão importante a terapia sexual no seu tratamento e a gente pode associar a fisioterapia pélvica para melhores resultados. A vulvodynia é quando tem dor ou queimação, né, superior a 3 meses e não tem uma causa definida. É muito correlacionada à dor crônica, distúrbios do sono e alterações psicossociais, né?
alguns fatores sociais e da anamnese que a gente tem que investigar quando tem uma disfunção sexual. Primeiro, as condições médicas. Se a paciente tem diabetes ou tem alguma cardiopatia, alguma alteração vascular, aterosclerose ou tireoidopatias, neuropatias como esclerose múltipla, até quando tem dor pélvica crônica, depressão, ansiedade. Nós vimos aqui que muitos dos transtornos das disfunções sexuais estão relacionadas também à questão social. Então, a gente tem que perguntar dos aspectos sociais, como que essa mulher foi criada, se ela teve acesso à educação sexual, se ela conhece o corpo dela, como que é a questão da relação sexual para ela, se é um tabu, se ela sabe o que é orgasmo, se ela já atingiu o orgasmo, se essa mulher já foi vítima de alguma violência sexual. E também investigar, né? Que medicações que ela usa, porque tem alguns medicamentos que podem atuar na questão da dopamina e da serotonina nesse bloqueio e ter uma hipofunção ou ter até uma disfunção sexual, diminuir o desejo, né? Então é muito importante a gente ver isso. Na anamnese, trazer a queixa. Se a paciente traz a queixa para nós, a gente tem que nesse momento se despir de como a gente foi criado, da nossa cultura enquanto profissionais, médicos, da forma como a gente vem tratando relação sexual para o nosso pessoal. Então, tirar esse tabu, esse olhar de julgamento e ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? E aí depois a gente identifica a fase da resposta sexual que é cometida. Essa mulher, o que? Ela não tá com desejo, ou ela não tá conseguindo ficar estável, ela se excita, mas ela não tem orgasmo, ou ela sente dor na relação pênis-vagina, ou não consegue a penetração, né? E caracterizar bem essa queixa. Quando que surgiu, a duração dela, se tem algum fator desencadeante, fator relacionado que piora, as doenças que acometem essa mulher, as medicações que ela usa, se ela tem anticoncepcional, se ela tem depressão, se há uma insuficiência ovariana prematura, ou seja, pela anamnese a gente vai vendo se é algo que a gente tem que investigar, parte hormonal, parte de medicamentos de uso, ou se é algo psicossocial que está cometendo essa mulher, né? Ou uma síndrome climatérica também. Aqui ele traz nesse organograma da Febrasga até relacionamento de longa duração, mas o que eu acredito que ele está colocando por trás é, na verdade, a saúde do relacionamento das pacientes. Se tem um relacionamento saudável, que conversa sobre sexualidade, que consegue abranger o parceiro também para a melhora dessa disfunção. Dentro disso, tem o método PLIST, que é um modelo para organizar melhor a forma como tratar essa queixa, né? A permissão é deixar o paciente confortável para conversar sobre a queixa sexual e você também ver se ele quer dialogar disso com você, né? Se você tem a permissão dele. E aí você traz informações limitadas a respeito daquele problema, sugestões específicas. Se essas sugestões específicas demandam mais da pessoa, né, do médico que está tratando isso, a gente também pode indicar uma terapia. Aqui eu trouxe um modelo do PLIST para uma mulher que tem vaginismo, né, para não ficar tão abstrato. Primeiro, identifica a causa e avalia o que a paciente sabe sobre a genitália dela. Aí ela descreve que ela sabe o ímen, a vagina, e aí você traz a informação sistemática para ela. Como que é a anatomia da genitália, quais que são as possíveis causas de vaginismo, né? O que é vaginismo, o que está acontecendo. E traz sugestões específicas, né? Motivando o autoconhecimento para ela visualizar melhor a vulva, o introito vaginal, aprender a tocar essas regiões, mostrar as regiões que dão prazer, né? Que é esse foco sensório, e também ensinar exercícios de relaxamento, alongamento e até mesmo a penetração controlada pela paciente, para ela ir solucionando esse problema aos poucos. E, no segundo momento, encaminhar para a psicoterapia e fisioterapia, que é nesse momento que a paciente vai ter a resolutibilidade do problema dela, no caso do vaginismo, né? É importante, quando tem distúrbio sexual, a gente apontar as terapias sexuais, mostrar que são diversas. Tem terapia de casal, psicodrama, terapia junguiana, gestalt terapia, terapia cognitivo-comportamental. E dentro dessas terapias, várias técnicas, vários momentos que podem ser abordados as diversas disfunções sexuais que eu trouxe aqui. Esse organograma do manual do HC
ele traz como que o médico tem que se portar diante de uma alteração sexual com presença de sofrimento. A gente tem que investigar. Está relacionado a uma alteração cardiovascular, uma alteração endocrinológica, um hipotiroidismo, ou a mulher tem uma síndrome climatérica, né? Até diferenciar isso. Tem algum acometimento psiquiátrico, neurológico, mandar para o especialista da área específica para o tratamento, se tiver melhora da disfunção alta. Ou mesmo, igual eu falei, a mulher está com uma deficiência estrogênica, faz a reposição hormonal, vê se tem melhora da disfunção. Ou no caso da dor pélvica, tratar as diversas causas que podem dar dor pélvica, né, investigar bem. Ou avaliar, não, esse sofrimento, essa alteração sexual que ela está tendo é origem psicossocial, está relacionado à sexualidade dela, algum abuso, alguma situação que aconteceu, ou não está satisfeita no relacionamento, né? E aí a gente traz, não resolveu em nenhuma dessas esferas, a gente traz o método PLIST, traz informações limitadas, sugestões específicas. Viu que não, tem demanda por mais informações, precisa de uma abordagem mais complexa, terapia sexual. Essas foram minhas referências. Agora eu vou trazer o artigo, né? Eu trouxe para nós um artigo que é uma revisão sistemática sobre o manejo de disfunções sexuais na mulher. Apontar aqui nesse primeiro slide que a prevalência, né, e quantas mulheres são acometidas por algum problema, alguma dúvida, né, nesse momento, quando traz no consultório. Nos Estados Unidos, cerca de 40% das mulheres têm algum problema sexual, e sendo que dessas, 12% realmente tem uma disfunção, é algo patológico, né? Ele traz aqui como que a gente tem que se aproximar da paciente, tratar isso, ser algo mostrar que é consensual no relacionamento, trazer aspectos psicossociais da sexualidade mesmo. Aqui, e ele traz também como que a gente tem que fazer intervenções do método PLIST também, que eu já havia falado. O que eu achei interessante, que eu não abordei tanto na aula que eu trouxe esse artigo, é em mulheres na pós-menopausa. Que ele traz o que é a testosterona, né? O impacto da testosterona no tratamento de mulheres que têm queixas de disfunção da sexualidade, principalmente que tem desejo hipoativo, né? Ele trouxe que um adesivo de 300 microgramas por dia de testosterona nas mulheres aumentou o desejo sexual. Aqui no finalzinho, ele mostra, em relação ao grupo placebo, aumentou 2,1 vezes a vontade de desejo sexual por semana em relação ao placebo, né? O que não foi visto quando se usou o adesivo com 150 microgramas, então dose dependente. O que ele chama a atenção é que teve 4 casos de mulheres com câncer de mama associados ao uso de testosterona e 2 desses elas já tinham família, histórico familiar, então assim, pra gente ficar atento. Mas o principal que me chamou a atenção, que eu trouxe a aula, foi a síndrome geniturinária relacionada na menopausa, que eu não falei nos slides anteriores, né? Que por conta do hipoestrogenismo, as mulheres, elas também têm ou radiação, às vezes uso de medicações que inibem a aromatase, né, terapia antiestrogênica, elas têm alguns sintomas de ressecamento vaginal, que podem gerar uma síndrome também geniturinária, esse ressecamento, né? Vai muitas vezes ao banheiro, tem um incômodo, e aí ele traz algumas terapêuticas que pode ser usado, traz até o laser ginecológico. Aí ele mostra que para mulheres na pós-menopausa, né, tem terapias hormonais que podemos usar estrógeno, pode usar também o pemifeno, que é uma terapia que não tem aqui no Brasil, mas pode fazer reposição hormonal, principalmente se ela tiver sintomas vasomotores, né, com estrogênio terapia. E ele traz especialmente para mulheres com desejo hipoativo sexual, que é a testosterona, que é aquilo que eu havia mostrado, pode ser uma terapia, se tiver contraindicação de terapia estrogênica pura, né? E ele traz a informação que para mulheres na pré-menopausa, a terapia androgênica ela não precisa ser prescrita, na verdade não tem evidência de funcionalidade. Então, mulheres antes da pré-menopausa, que está nessa moda agora de usar testosterona, né?
não tem evidência no trabalho que ele fez, na revisão que ele fez, que melhora o desejo sexual, que tem alguma melhoria na sexualidade da mulher. Ele também traz alguns tratamentos de farmacologia não hormonal, que a gente pode ter a finasterida, bupropiona, B-melanotide, que é um receptor é um agonista dos receptores da melatonina, né? E aí ele traz também algo interessante, né? Que os suplementos herbais, eles não devem ser estimulados para melhorar a função da sexualidade, as funções sexuais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha aula de hoje.